Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, mais um vídeo, né, do Criatório Baccarini. E agora nós vamos falar, conforme prometido, sobre a área de reprodução e as fêmeas que nós vamos colocar lá para reproduzir e o manejo que nós devemos ter com essas fêmeas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o ambiente onde essas aves vão estar. Eu vou passar para vocês, né, o ambiente que eu estou criando, tá? Aliás, criando não, porque esse ambiente que eu vou mostrar para vocês foi uma cópia um pouco modificada, né, de um criatório americano, tá? Então eu fiz uma cópia um pouco modificada de um criatório americano. Primeiro, é preciso que a gente saiba, e muita gente já sabe disso, né, que as galinhas que estão na reprodução são a joia da cocheira, né? Você compra um galo, você compra um frango, mas dificilmente alguém lhe vende uma galinha que ele usa para reprodução. Dificilmente vai vender, né? A galinha que está na reprodução, principalmente aquelas já confirmadas como boas galinhas, dificilmente alguém vende, né? Então elas são a joia, né, do reinado. Então elas merecem vamos dizer assim, um local adequado para que elas vivam a sua vida de reprodutora. Bom, sem críticas a ninguém, né? Porque senão alguém critica, né? Acha que é crítica que está sendo feita, aliás. Sem crítica a ninguém, eu montei um esquema em que apenas uma galinha fica na sua baia, tá? Eu já disse que não adianta ter muita galinha. Tem gente, a não ser que né, que a ideia seja vender ovos, né? Que é uma outra história. Nós estamos falando em criação de gado. Então, eu não acho que ninguém deva ter muita galinha, tá? Você ter aí umas 10 galinhas, 15, 20 galinhas, já é galinha pra caramba, né? É, é muita galinha, né? 20 galinhas é muita galinha. Então, como é que é? Eu vou pôr aqui no Flipchart, vou tentar, eu sou um péssimo desenhista, eu estou falando para vocês. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que foi feito, né, a estrutura, ou seja, a parte, né, o desenho do que vai ser construído lá comigo, né? Como é que foi feito e vocês vão entender, né? Eu vou mostrar primeiro assim em caráter geral, depois nós vamos fazer a baia individualizada. Então, olha bem. Então, a cocheira, né, deve ter um bom lugar para reprodução. A primeira coisa, né, é que esse espaço deve estar totalmente isolado do restante do meio ambiente. Ou seja, não entra aqui e nem aborda, né, as frangas que estão lá dentro, animais de qualquer outra espécie, mesmo galinhas, tá? Ou seja, esse ambiente é um ambiente isolado. Aqui aqui tem uma porta única, em que tem um telhadinho aqui, né? A porta fica aqui e esse é um espaço com pé dilúvio, né? Ou seja, aqui nesse lugar, para você entrar aqui dentro, você vai pisar em cal virgem, tá? E quando você entrar, você vai encontrar um corredor, né, que acompanha toda a estrutura, e aqui vão estar as baias. Aqui vão estar as baias onde vão estar as galinhas em reprodução. Tá? Tanto de um lado quanto do outro,
O número, o número de baias você que vai bolar, né? Quantas baias você vai querer, né? As medidas dessas baias são o seguinte, elas têm 3 metros aqui, 3 metros aqui e um corredor aqui de 1,5 metro. O corredor é bem mais largo que um corredor normal, né? Um corredor aqui de 1,5 metro. Então, a largura aqui, ela vai ter 7,5 metros. Cada baia dessa vai ter, então, 3 metros de comprimento por 1,5 metro. 1,5 metro de largura. Então esse é o espaço assim geral. Poxa, mas você fez um troço aqui? Sim, eu estou construindo uma que tem 20 baias, 10 de um lado, 10 do outro. Mas eu não quero, pode construir até com 2, com 3, com 4, você que sabe o tanto que você vai fazer. O que interessa é que esses aqui são muros fechados, né, como se fosse um quadrado totalmente fechado. Não tem vista e nem entrada por fora para ninguém. Né? A única entrada que tem é essa, tem um portão aqui e um pé de dilúvio aqui. Tá? Essa estrutura deve ter uma cobertura, né? Ela deve ter uma área coberta e uma área exposta para que o sol entre aí, né? E é a primeira vez que eu vou falar para vocês que toda construção aviária, ela deve estar apontada no sentido norte-sul, né? Ou seja, isso aqui tem que ser o norte, isso aqui tem que ser o sul, ou vice-versa. O que interessa isso é por causa do sol. O sol pegar em todas as baias, né? O sol transita nesse sentido, então ele pega todas as baias, né? Recebem sol. Bom, eu adotei há mais tempo, isso não é agora, né, a proibição de uso de madeira de qualquer espécie dentro do meu aviário. Eu já tive problemas seríssimos com madeira por causa de carrapato, de barata. É um inferno, né? Então, a cobertura aqui é feita com metalon e com telha, né? Eu não uso telha de barro, que é outra grande coisa, né? Mas hoje a gente tem algumas telhas aí que elas são feitas de uma substância, parece, não é mais aquelas telhas de amianto, né? De amianto é proibida, mas agora tem umas telhas até bonitas, né? Que podem ser colocadas ali, presas no metalon, tá? No metalon. No entanto, você não pode fazer esse quadrado todo fechado, porque aí não ventila. E tem que haver ventilação aqui, né? Então, se a gente pudesse ver essa estrutura de frente, vocês vão ver um muro aqui, né? Um muro aqui, e a uma certa altura aqui desse muro, tem as colunas aqui, né? A certa altura desses muros, tem uma área com uma tela bem fininha, né? Bem fininha. De um lado, do outro, desse lado e desse, de tal forma que a ventilação passa direto. Você tem até que fazer isso, porque se não fizer, eu já experimentei uma vez, eu não fiz e dei mal, né? Porque entrou uma cabeça de vento aqui, jogou essas telhas todas para trás, né? Então aqui, se o vento entrar aqui, ele sai por essas aberturas. Essas telinhas aqui tem que ser telas, né? O melhor é aquelas telas soldadas, né, bem fininhas, para não entrar nada, né? Não entrar rato, não entrar
bicho nenhum, passarinho. Aqui em cima, pegando todo o telhado, inclusive pegando, né, a área coberta e a descoberta, é colocada uma tela contra a entrada de pássaros, né? Eu já falei para vocês que passarinho, pomba, é o maior inferno para a criação de gado de briga, né? Porque quem traz doença são esses bichos, pomba, passarinho, né? Então, assim, essas galinhas, elas são o nosso, né? O nosso ouro da nossa cocheira. Então, elas vão ficar aqui todas fechadas aqui. Essas baias, elas vão estar, então, 4,5 metros, não, 3 metros quadrados, 3,5 metros quadrados, né? Para uma ave só, que só fica uma galinha em cada um. Ah, mas eu quero pôr 2, eu quero pôr 3, eu quero pôr 4. Vai fazendo montoeira, vai fazendo montoeira. Só que, a não ser em uma situação, vamos supor, uma ave que bota ovo muito diferente da outra e que você pode identificar o ovo de qual é de uma, qual é da outra. Se você pôr 2 aves, você não sabe de quem é o filho, né? É da uma ou da outra. Ah, eu vou colocar aqueles ninhos, o sapão, né, que a galinha entra lá para dentro para botar, e aí desarma, ela só sai de lá depois que você for lá e tirar ela e o ovo. Tá, você tem que ir lá 5, 6, 7 vezes todo dia, passa lá toda hora, porque se a galinha ficar presa lá dentro, depois que botar, ela começa a espernear para sair, ela quebra o ovo, ela defeca em cima do ovo, ela suja o ovo, ela arrebenta com o ninho, porque ela também não quer ficar parada lá dentro, fechada, né? Então eu prefiro deixar uma galinha só, né? Uma galinha só com esse espaço. A iluminação, né? Todas essas baias, elas têm no mínimo duas boquilhas de lâmpada. Elas têm que ter 2 lâmpadas. Então agora vamos fazer assim, ó. Tá aqui, tem que ter 2 boquilhas de lâmpada. Vocês vão me perguntar para quê, né? Já deve ter muita gente perguntando para que isso. 2 boquilhas de lâmpada. Por que isso? Por que isso? Porque uma dessas lâmpadas é lâmpada de infravermelho. É lâmpada de infravermelho. Por que lâmpada de infravermelho, né? A outra é uma lâmpada comum, né? Por que lâmpada infravermelho? Porque a lâmpada infravermelho, o infravermelho é um dos agentes que destrói vírus e bactérias, né? Então, não custa nada você manter uma lâmpada dessa, né? E durante o dia você deixar ela acesa. Ela ilumina, né? Um raio infravermelho destrói bactérias todas, né? E a outra quando você precisar, né, de iluminação à noite. Aí vamos dizer, se tiver que fazer alguma coisa à noite, você tem onde acender a lâmpada. Obviamente que, né, o apagador dessas lâmpadas deve ficar fora, né, para você não ter que entrar lá dentro para apagar ou acender luz. Você deve estressar o mínimo possível a sua ave. Entrar à noite dentro do galinheiro, a galinha assusta, né? Eu acho que a galinha pensa logo na raposa, né? A galinha assusta e às vezes esvoaça, quebra a pena, machuca, né? Então, assim, não deve, ela não deve ficar, né, com um apagador lá dentro, a hora que você entrar lá, depois que você acender a luz. Aqui, né, se nós estamos vendo isso aqui de frente, aqui deve ter uma meia paredinha, atrás da qual é colocado puleiro. Um puleiro simples para uma galinha, né? Um puleiro simples para uma galinha. Como eu construo esse puleiro? Isso é importante, tá? Porque tem gente que já vai pôr o diabo da madeira lá, né? Como eu construo esse puleiro? Eu prefiro fazer assim, ó. Eu levanto em alvenaria, né? 2 pontos aqui em alvenaria, bem firmes,
né? Aqui, né, na parte de cima eu deixo meio côncavo. Depois eu pego um cano desse de PVC, né? Corto ele um pouquinho acima do meio. Aí eu vou colocar aqui um papel no fundo, né? Um papel no fundo. Vou colocar uma pequena armação de ferro aqui e encher de cimento. Depois que esse cimento endurecer, né? Como está no papel, eu tiro do papel, né? Então eu vou ficar com o puleiro mais ou menos assim, ó, arredondado em cima, né? Arredondado em cima e chato embaixo. É melhor para a ave, né? O pezinho da ave, o pé da ave faz assim, né? Então ele pega aqui e por lado, se embaixo é plano, né? Ele firma bem ali. Aí eu tiro, aí o papel sai junto, né? Aí eu uso a mesma forma para fazer outro. Esse papel sai junto, eu pego essa barra, coloco dentro da água, né? Pouco tempo esse papel solta do puleiro, o puleiro está pronto, né? Fica um puleiro de cimento em cima de uma base de cimento, né? Fica firme, é uma puleiro só. Eu não ponho isso aqui mais do que 20 centímetros, não precisa, tá? É 20, 30 centímetros no máximo de altura. Só tem uma coisa, você tem que ficar abaixo do ninho, porque no outro canto aqui, né, no outro canto de cá, eu vou colocar o ninho. O ninho tem que ficar um pouco abaixo do puleiro, senão a galinha dorme no ninho, tá? O ninho tem que ficar um pouquinho abaixo, senão a galinha é um bicho danado, ela quer sempre dormir num lugar mais alto. Isso aí é uma coisa que ela traz da vida dela, selvagem, né? O galo selvagem, a galinha selvagem, dormir em cima de árvore. Quanto mais alto, mais ela se proteger dos predadores, né? Então, obviamente, que ela tende a dormir sempre no lugar mais alto. Se você pôr um ninho mais alto que o puleiro, ela vai dormir no ninho, tá? Vai dormir na borda do ninho lá. O bebedouro, né? Eu aconselho vocês colocar aquele bebedouro automático, né? Que é um copinho e que tem aqui dentro, né? Uma boiazinha, que é à medida que tem água, que essa boia, quando a água começa a baixar, a boia abaixa e libera a água aqui dentro. Então, para isso, você tem que ter uma caixa d'água aqui em cima, o cano para descer aqui, um registro óbvio, né? E aqui nessa altura você coloca lá dentro, debaixo da coberta, você coloca o bebedouro. Embaixo do bebedouro, deve ser colocado um funil, né? Para recolher toda a água que por acaso venha cair aqui. Ele vai recolher essa água para não deixar essa água espalhar no local onde as aves estão. Ainda mais, né? O piso, né? O piso desse local, ele deve ter uma pequena inclinação, né? E ele deve ter uma base aqui reta, né? Uma base aqui embaixo de brita e aqui em cima areia. Aqui na brita, aqui no final aqui, deve ter, né, um tubo para drenar qualquer umidade, né? Então isso aqui obriga tudo que é água, umidade, corre para cá. E aqui corre um tubo, né? Esse tubo corre aqui, né? E traz a água para o lado de fora, tá? E essa água vai ser descartada. Isso evita, né? Evita que a umidade permaneça no lugar. Um dos maiores inimigos de galinha é a umidade, né? Que a umidade permaneça. Obviamente que aqui, aonde a cobertura termina, tem que ter uma calha, né? Jogando água para fora também. Senão a telha, a água que cai em cima da telha, cai toda lá dentro do local onde as aves estão. Eu já dei esses detalhes aqui para vocês num outro vídeo. Então a água está lá, obviamente, né?
que esse funil que capta água joga a água aqui dentro da brita. Então a água já escorre para lá. Se caso alguma ave tiver alguma umidade cair aqui, ela já escorre, já é captada lá embaixo. O comedouro, tanto o comedouro quanto o bebedouro tem que estar numa área protegida, não pode estar no sol, né? Qual o melhor comedouro? Aí, meu amigo, tem vários. Você só não pode pôr no chão, né? Não deve ser no lugar onde a galinha pisa em cima. Então, tem aí vários modelos de comedouro, né? Aqueles modelos que pendura, né? Pendulares, e que o pessoal ensina a fazer no YouTube, né? Você corta, né? Você pode fazer. Só que como você tem pouca ave, né, ali, e você vai dar a comida em tempos previstos, não vai ser igual muita gente faz, solta a galinha, deixa comer o dia inteiro, né? Vai ter uma alimentação, né, com horário certo. Esse comedouro não precisa ser um comedouro grande, feito aqueles que eles fazem, né, com coisa de água, né, que elas fazem lona de água. Então, aconselho vocês fazerem um bebedouro menor, né, pode fazer até com uma garrafa PET, né, ou fazer com cano de PVC menor, porque você vai pôr aquela comida que ela vai comer. A partir do momento que terminou, né, aquela comida, esse bebedouro é retirado lá de dentro, tá? Ou então, como algumas pessoas eu vi lá nos Estados Unidos fazerem isso, o cara baixava o bebedouro, aí depois que a galinha comeu, se satisfez, não estava comendo mais, eles puxavam o bebedouro para cima, o comedouro para cima, tá? A água fica à vontade, mas a comida não, a comida é bem dosada, de tal forma que a galinha alimenta bem de manhã, alimenta bem à tarde, né? E o resto do dia ela fica andando lá. Bom, a alimentação dessas galinhas agora, né? Eu não vou me prender muito aqui, porque eu já fiz uma aula só sobre essa estrutura aqui, né? Tá aí para trás aí, né? Mas a alimentação dessas aves agora é interessante a gente ver o seguinte: a gente tem que continuar dando verdura, né? A gente tem que continuar dando aminossol, a gente tem que continuar dando aminoáveis, mas o iodo e o cálcio tem que ser reforçados. E agora eu troco a ração por uma ração boa de postura. Com um cuidado, a ração de postura é dada uma vez só por dia, tá? Não abuso, porque assim, tem muita gente que quer que a galinha vire uma máquina de botar ovo. Então, tampa a ração de postura da galinha, tanta ração de postura, a ração de postura realmente estimula a galinha a botar ovo. Mas não é isso que eu já falei assim, não é a quantidade que interessa, né? Então eu dou ração de postura somente à tardinha, né? E na parte da manhã eu dou aquela mesma comida que eu preparo para os frangos, né? E para as frangas lá fora, né? O milho quebrado com verdura, etc. É até bom você fazer isso, porque aí você prepara a alimentação para a galinhada toda, né? Porque senão você tem que preparar um tipo de alimentação para cada um. Bom, essas galinhas, elas ficam sozinhas. E como é que eu cruzo essas galinhas, né? Eu levo a galinha no galo, tá? A cada 2 dias, às vezes 3, eu prefiro levar a galinha até no galo, seguro, espero o galo cruzar a galinha, que ele cruza na sua mão, você segura, cruza, né? Aí você volta com a galinha. Eu não gosto de deixar a galinha junto com o galo. Estimula a galinha a ficar pinicando o galo, comer pena do galo. O galo corre atrás da galinha uma opção de vezes querendo cruzar. Isso não é bom, não adianta nada. Você já fez a cruza, a cada 2 dias está ótimo, né? Os ovos vão estar todos galados, não precisa ficar, né? E tem galo, fica o tempo todo incomodando a galinha, rodando em volta da galinha, né? Então, em termos práticos, não adianta nada. Então, eu levo a cada 2 dias, a galinha vai no galo, né? Então, assim, na porta de cada coisa dessa tem escrito lá a galinha e qual galo que está cruzando a galinha,
tá? Também para não trocar, não fazer confusão, né? É assim que eu cruzo as galinhas, né? Todo dia, na parte da manhã, na parte do almoço e à tardinha, é verificado se a galinha posou, e se ela posou, o ovo é recolhido e é levado para o girador de ovos. Isso é uma outra história que eu vou mostrar para vocês depois. É levado para o virador de ovos, tá? É devidamente identificado, a gente usa um lápis desses, né? Lápis bem macio, identifica sem riscar mesmo para valer, identifica o ovo, coloca a data que o ovo foi, da postura, tá? Não só identifica o número do viveiro, então, ó, cruzador número 3, data tal, tá? Isso é preciso fazer porque a gente precisa saber a data do ovo, porque tem uma data X a partir do qual o ovo não deve mais ir para a chocadeira. Outra coisa que a gente precisa aprender é respeitar, né, o período de choca da galinha. Toda galinha, depois de um tempo pondo, ela vai empirriar, vai ficar choca. E a gente tem que respeitar, não adianta você inventar moda para tirar a galinha da choca. Isso é parte do ciclo biológico da galinha, né? Tem gente que quer tanto que a galinha bote ovo, e desrespeita o ciclo biológico da galinha, né? Então toda galinha, né, vai ficar choca, e quando ficar choca, é bom até que você ponha o ovo para ela chocar, né? Põe ovo, eu deixo a galinha chocar, né? Quando ela fica choco e eu tenho um ovo, eu coloco, às vezes o ovo nem é dela, é de outra, que ia para a chocadeira, mas eu ponho nela, só que eu anoto que ovo que é, claro, né, de quem que é. Mas deixa a galinha chocar, a galinha tem que ser mãe, a verdade é essa, né? Ela tem que passar pelo ciclo biológico, né? Ela se transforma em outro tipo de ave, né? Quando ela passa, ela cria os pintinhos, ela se transforma em outro tipo de ave, né? Então eu deixo as minhas galinhas chocarem, tá? Por isso que eu falo, você tem 20 cruzadores ali, mas você está assim, botando mesmo, você tem 8, 10, 11 e as outras 9 estão chocando, né? Não tem pressa, não tem porquê montoeira de galo, de galinha, então eu deixo chocar, né? E elas chocam aí mesmo, Depois que elas chocam, elas não ficam aí. Eu vou mostrar para vocês, depois que tiro os pintinhos, eu não deixo ficar aí. Eu levo para outro lugar, porque tem que começar toda aquela história de alimentação do pintinho, vacinação dos pintinhos, tá? E aquilo vai, se você for fazer aquilo dentro desse lugar, você vai fazer um tumulto danado, né? Então, assim, eu deixo chocar aí mesmo no lugar, porque ela chocando no ninho dela. Ninho, nós não estamos falando de ninho, né? Ninho. Olha, é interessante porque eu busquei opção de forma de fazer ninho e acabei numa bobagem, né? O ninho que eu gosto de usar é aquelas caixas de supermercado, tá? Elas são de plástico, né? Você não é madeira, então só faço um anteparo embaixo para elas não ficarem no chão, não podem ficar mais alto do que o puleiro, faço anteparo, coloco lá dentro. Eu prefiro colocar serragem, sabe? Eu faço um forro naquele ninho, naquela caixa para não ficar vazando ferragem, faço um forro com papel, jogo bofo, né? E ponho o capim ali, o capim na serragem ali para a galinha se acomodar. Ela mesma faz aquele fundinho onde fica o ovo e quando for chocar é uma beleza, tá? É uma beleza colocar ali, né? Esquenta, fica legal, só que como você está pondo serragem, você está descumprindo uma das normas que nós colocamos aqui de não colocar madeira, né? Vocês estão lembrados? E serragem é madeira. Então, você tem que vistoriar esse ninho. Toda semana essa serragem tem que ser trocada. Sinto muito, tem que ser trocada, né? E se a galinha empirriar, mesmo assim eu troco, tá? Mesmo assim eu troco. Toda semana tem que trocar. Então é o único lugar onde entra madeira ali, porque é a melhor coisa para ninho. Fora isso, você teria que pôr capim, né? Casca de arroz, não é bom. Eu não gosto que casca de arroz, a galinha costuma comer aquilo, né?
Capim também junta tanto bicho quanto serragem. Você teria que pôr um capim seco, né? Algumas pessoas colocam pano. É o pior de tudo que eu já vi, porque é o lugar que acumula barata, acumula piolho com uma facilidade imensa. Então o que restou era colocar mesmo, né, a serragem. Só que é o que eu falo com você, eu vou colocando a serragem, vou jogando aquele talco bofo, né? Que aquele talco bofo, além de ressecar, ele impede a criação de exoparasitas ali. Aí está o ambiente para a galinha e ela fica ali, né, um tempo. A hora que ela choca, né, você vai deixar ela criar os pintinhos? É uma outra pergunta, né? Porque se ela for criar pintinho, ela vai ficar com esses pintinhos até mais ou menos 2 meses no mínimo, né? No mínimo. Então, muitas vezes eu pego a galinha, deixo ela ficar com o pintinho uns dias, depois eu tiro os pintinhos, junto eles todos numa galinha só, né? Para a galinha não ficar também aí 2, 3 meses parada, porque depois que ela parar de criar os pintinhos, ela vai levar um tempo, né? Para voltar a botar. Nesse tempo, quando ela termina e eu separo, esse tempo ela sai do cruzador e fica solta andando, né? Ela está devidamente identificada, ela fica solta andando. Eu não falei, né? Mas antes de pôr a galinha lá, a gente tem que vermifugar a galinha. Antes dela chocar, a gente tem que vermifugar a galinha. E depois que ela chocou, a gente tem que vermifugar a galinha, né? Ela solta, vermifugada e deixa ela andar, né? Deixa ela descansar um pouquinho daquela vida de ficar ali dentro. A hora que ela começar a botar de novo, né? Aí cabe a você decidir se ainda vai tirar mais filhos daquela galinha esse ano, se precisa disso, e quanto você vai criar, né? Mas sempre com calma, sem muita correria. Então esse é o manejo que a gente faz, né, com as galinhas aí, né, num tempo de choca, num tempo de cruza e num tempo de choca. Não tem muito segredo. Talvez o maior segredo aí seja você escolher uma boa galinha, você vermifugar ela, dar uma boa alimentação e um bom ambiente para ela viver, né? Mais de 2 galinhas nesse espaço não dá, né? Nesse espaço, 2 já está até um pouquinho apertado, né? Mas tem gente que quer muito, então você pode até fazer uns espaços maiores para colocar uma porção de galinha juntas, né? 5, 6 galinhas, soltar o galo junto lá e deixar. Eu não faço não. Eu levo a galinha lá, cruzo e volto ela sozinha. Eu garanto que ela cruzou, sei que cruzou, né? E garanto que ninguém vai ficar molando o diabo da galinha para botar e botar bem, né? Então esse é mais um vídeo, mais um grupo de informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato, né? Nada impede também, né? Depois, conforme a quantidade de questões, que a gente volte nesse assunto, discuta o assunto, alguém tem novidades, a gente volta, né? Discute novamente. E assim que tiver, deve agora semana que vem, eu acho que a semana que vem começa a construção, porque foi feito toda a parte de terraplanagem do lugar onde vai ser feito isso, né? Já que eu estou sendo tão cobrado com relação a isso, talvez eu até vá lá, filme um pouco, eu tire alguns retratos do local para vocês conhecerem, mas eu acredito que daqui mais uns 7 dias, 10 no máximo, começa a levantar as paredes disso aí, e aí não é coisa muito demorada ficar pronto, né? Aí nós vamos ver isso aí na prática, assim, visualizando o ambiente, mostrando todos os detalhes de novo, ok? Então tá bom. Em breve também faremos um outro vídeo, né? Agora sobre os frangos, na hora que a gente precisar aprender, né? Manejo e nutrição dos frangos, né? Após eles serem colocados nas gaiolas, ok? Então tá bom, então até a próxima.
Qualquer dúvida eu estou aí para responder e o que vocês precisarem, estamos aí para ajudar, ok? Obrigado, boa noite para vocês.